Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Edgar e continuamos nossa série sobre métodos de indução. Nesse vídeo, vamos introduzir o método da indução forte, vamos também olhar para a linguagem formal da lógica proposicional e aplicar o método para provar algumas propriedades da linguagem formal. Bora? O primeiro conceito que apresentaremos nesse vídeo é o de linguagem proposicional, também conhecido como linguagem sentencial. E para fixarmos uma linguagem, nós precisamos de um alfabeto. O alfabeto da linguagem proposicional é composto de 3 ingredientes. O primeiro deles são os nomes proposicionais atômicos, representados por letras latinas maiúsculas, A, B, C e assim por diante, numa quantidade infinita. Isto significa que, se necessário, nós podemos usar índices para cada um dos nomes proposicionais atômicos, como, por exemplo, A1, A2, A3, B1, B2, B3 e assim por diante. A ideia é que cada nome proposicional atômico expresse uma proposição com valor de verdade, verdadeiro ou falso. Por exemplo, A pode expressar que o céu é azul, B pode expressar que a lua é feita de queijo, e C pode expressar que chove muito em Manaus. O segundo ingrediente do alfabeto proposicional são os conectivos lógicos, que são 5, e nós lemos cada um dos símbolos do seguinte modo. Este primeiro é a negação, seguido da disjunção, conjunção, condicional e bicondicional. A ideia é que a partir dos conectivos lógicos, nós geramos novas sentenças que expressam proposições mais complexas do que aquelas representadas pelos nomes proposicionais atômicos. E o terceiro ingrediente do nosso alfabeto são os símbolos adicionais ou símbolos auxiliares, que são 2, os parênteses para a esquerda e para a direita. A partir dos símbolos do alfabeto, nós construímos as expressões linguísticas. Uma expressão é nada mais, nada menos do que uma concatenação de símbolos do alfabeto. E assim como na língua portuguesa, numa linguagem proposicional, a concatenação de símbolos pode ter sentido ou não. Quando sentamos à frente de um teclado e digitamos aleatoriamente símbolos presentes no teclado, algumas expressões terão significado e outras não. Na língua portuguesa, o que nos importa são as expressões com significado. A mesma coisa ocorrerá nas linguagens formais. No caso da linguagem proposicional, as expressões que têm significado, as expressões que expressam proposições, são as fórmulas bem formadas. E é natural que nós consideremos os nomes proposicionais atômicos como expressões bem formadas. Afinal de contas, eles expressam proposições de sentido completo, que são verdadeiras ou falsas. A segunda maneira de construir fórmulas bem formadas é a partir de fórmulas bem formadas anteriores com os conectivos lógicos. Então, se φ e ψ são de fato já fórmulas bem formadas, então a negação de φ, representada por não φ, a conjunção de φ com ψ, a disjunção de φ e ψ, a implicação de φ em ψ e o bicondicional entre φ e ψ são também fórmulas bem formadas. São expressões que expressam proposições de sentido completo. Por fim, nós estabelecemos que estas são as 2 únicas maneiras de obter fórmulas bem formadas. Apenas as expressões obtidas através de 1 e de 2, ou seja, apenas expressões construídas a partir de nomes proposicionais atômicos e finitas aplicações de conectivos, são, de fato, fórmulas bem formadas. Fixadas as fórmulas bem formadas, é natural que se faça uma série de perguntas sobre elas. Por exemplo, quais são as proposições que podem ser expressadas através de fórmulas bem formadas? Quais são as condições de verdade de uma fórmula bem formada? Para responder esse tipo de coisa,
sugiro fortemente que você veja a série de vídeos do nosso canal que vai aparecer aqui em cima. Nós vamos nos concentrar em alguns aspectos um pouco mais estruturais das fórmulas bem formadas, e para isso nós precisamos de uma noção bastante interessante, que é a de complexidade de uma fórmula. A complexidade pode ser medida através dos números naturais do seguinte modo. A complexidade é uma função que a cada fórmula bem formada atribui um número natural. A complexidade é zero quando a fórmula é um nome proposicional atômico. A complexidade da negação de uma fórmula, ela é definida naturalmente a partir da complexidade da fórmula não negada. A complexidade de não φ é a complexidade de φ mais 1. E a complexidade da conjunção ou disjunção, implicação ou bicondicional entre duas fórmulas é a complexidade da primeira somada à complexidade da segunda mais 1. Ok? Em que esse quadradinho aí está representando qualquer um dos outros conectivos que não a negação. O condicional, o bicondicional, a conjunção e a disjunção. Nós podemos agora, a partir desses conceitos, começar a provar algumas propriedades das fórmulas bem formadas. Você pode começar a mexer com elas e começar a estabelecer algumas conjecturas, por exemplo, com relação ao número de parênteses que ocorre numa fórmula, com relação ao número de símbolos que ocorre numa fórmula, e assim por diante. Você pode achar que estas propriedades ou estas questões são um pouco interessantes. E é natural, porque afinal de contas nós só temos um conceito, o de fórmula bem formada. Se nós vamos introduzindo novos conceitos, nós temos condições de provar coisas mais interessantes. Mas o foco agora é no método e não nas linguagens. Então vamos dar uma olhadinha num método bastante adequado para provar propriedades de fórmulas de linguagens formais, que é a indução forte. Assim como nos vídeos anteriores da série, para aplicar a indução nós precisamos de uma propriedade P de n, em que P de n expressa que o número natural n goza da propriedade P. Ora, se essa propriedade P for ser número primo, por exemplo, P de 7 se verifica, porque o número natural 7 goza da propriedade de ser primo, e P de 8 não se verifica. A partir da propriedade, nós agora aplicamos o método. Dado um número natural qualquer, se nós verificarmos que para todo m menor que n, o fato de valer P de m implica P de n, então nós concluímos que para todo número natural n, vale P de n. Ou seja, que todo número natural goza da propriedade P. Como no caso anterior, P de m é a nossa hipótese de indução, e nesse caso, na verdade, faz mais sentido falarmos em hipóteses de indução, porque nós estamos assumindo P de m, a hipótese, não para o m, mas para todo m que é menor que m. Como nos vídeos anteriores da série, quem está no antecedente é a hipótese de indução. Embora, neste caso, talvez fosse mais adequado falarmos em hipóteses de indução, pois estamos considerando para todo m menor do que n. Muito bem, e o P de n é o passo indutivo. Observe que o método continua basicamente o mesmo. A partir das hipóteses de indução, nós provamos o passo indutivo e podemos, a partir disto, concluir que todo número natural tem a propriedade P. Quando considerarmos um exemplo, ficará claro por que a indução forte é mais adequada do que a indução fraca quando nós tratamos de propriedades de linguagens formais. E não se preocupe, nós iremos depois provar que a indução forte é tão aceitável quanto a indução que nós vínhamos fazendo nos vídeos anteriores. Nós vamos provar que as duas noções são equivalentes. Como que fica a representação da indução forte naquele nosso modelo de dominó? Bem, se nós tivermos uma série infinita de dominós em pé, fixarmos o n em qualquer ponto, se do fato de todo mundo antes dele cair, ele também cai. Se ele estiver mais à frente, todo mundo antes dele caiu, ele também vai cair. Ora, qual que é a conclusão que nós chegamos? Todos os dominós caem.
exatamente como nós tínhamos no modelo para o caso anterior. Muito bem, vamos considerar um exemplo. Eventualmente, manipulando as fórmulas bem formadas da linguagem proposicional, você percebeu o seguinte padrão. Em toda fórmula bem formada φ, se ela tem uma complexidade n, e nesta fórmula não ocorre o símbolo de negação, o conectivo de negação, então na fórmula uma quantidade determinada de símbolos, há 4n mais 1 símbolos no total. Bem, como que a gente pode provar isso? Você pode ter verificado esse padrão para 1, 2, 3, 100 fórmulas, mas você não consegue verificar para todas elas. Para verificar para todas, nós precisamos de um método. E o método que nós utilizaremos é uma indução forte na complexidade da fórmula. E para verificar por indução, precisamos de uma propriedade. A propriedade que adotaremos é a seguinte: para toda fórmula φ, se o conectivo de negação não ocorre nesta fórmula e a complexidade dela é n, então o número de símbolos em φ é 4n mais 1. Agora, para aplicar a indução, nós precisamos considerar os diversos casos. Por que abrir em casos, Edgar? Ora, uma fórmula bem formada ela é ou um nome proposicional atômico, ou ela vem de outras fórmulas, pela negação, pela conjunção, disjunção e assim por diante. Então, primeiro, vamos supor que φ é uma fórmula bem formada. Primeiro caso que pode ocorrer, ela é um nome proposicional atômico, ou seja, φ é uma letra A. A complexidade de φ nesse caso é 0. Ora, qual que é o número de símbolos que ocorre em φ? O número de símbolos é 1, porque o φ é o A e o único símbolo é o A. Então o número de símbolos é 4 vezes 0 mais 1. Talvez você esteja se perguntando, mas onde que usou a hipótese de indução? Não usamos. Ah, não é obrigatório utilizar a hipótese de indução? Não. A hipótese de indução é um recurso a mais que nós temos para demonstrar. No caso, o fato foi verificado apenas a partir das definições envolvidas. Vamos agora verificar uma segunda possibilidade, quando φ é a conjunção de duas fórmulas, ψ e θ. Ora, qual que é a complexidade de φ? Ela é n. Por quê? Porque nós queremos provar que vale para todo n a propriedade P de n. Ora, nós queremos checar P de n. Nós estamos assumindo que a complexidade é n, vamos usar a hipótese de indução e tentar concluir que há, nesta fórmula, 4n mais 1 símbolos no total. Mas enquanto a complexidade é n, por outro lado, por definição, a complexidade de φ é a complexidade de ψ mais a complexidade de θ mais 1. Ou seja, nós podemos, chamando a complexidade de ψ de π e a da outra de q, concluir que n é igual a p mais q mais 1. Ótimo, vamos verificar agora o que precisamos, o número de símbolos. Quantos símbolos há em φ? Ora, em φ, os símbolos presentes nela são exatamente aqueles que estão em ψ, mais aqueles que estão em θ, mais 3. Mas por que mais 3, Edgar? Ora, o que há de novo em φ é o parênteses da esquerda, os conectivo de conjunção e o parênteses da direita. Agora observe que ψ é uma fórmula que tem complexidade menor do que a complexidade de φ. Por quê? Porque a complexidade de ψ é P. E P, com certeza, é menor do que N. Afinal de contas, N é P mais Q mais 1. Ora, se a complexidade de ψ é menor do que a complexidade de φ, para ψ vale a hipótese de indução. E, portanto, em ψ há, pela hipótese de indução, 4 vezes P mais 1 símbolos. 4 vezes a complexidade de ψ mais 1 símbolos. A mesma coisa para o θ, 4Q mais 1 símbolos. E, portanto, o número de símbolos em φ é 4P mais 1 mais 4Q mais 1 mais 3. Reescrevendo isso, nós temos 4 que multiplica
P mais Q mais 1 mais 1. P mais Q mais 1 é N e, portanto, o número de símbolos em φ é 4N mais 1. Verificamos que vale P de N para todo N quando a fórmula é escrita através de uma conjunção de duas fórmulas e quando ela é um nome proposicional atômico. Resta verificar os outros casos. Quando φ é psi, sei somente se θ, psi então θ, psi ou θ, ou seja, quando o conectivo empregado é o bicondicional, condicional ou adjunção. Mas você certamente está convencido ou convencida de que o caso será exatamente análogo ao caso 2. E com isso nós concluímos a prova por indução forte de que em qualquer fórmula em que não ocorre o símbolo de negação, o número total de símbolos desta fórmula é 4 vezes a complexidade da fórmula mais 1. Eu vou ficando por aqui. Espero que esteja claro. Qualquer dúvida, por gentileza, escreva nos comentários. Continuaremos no próximo vídeo nossa série sobre indução. Espero encontrá-lo e encontrá-la lá. Um abraço e tchau!